porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde foi pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado o que ela fez para a sua memória. Esse texto que nós lemos é um texto um pouco conhecido de algumas pessoas, porque ele ressalta a atitude de uma mulher que Jesus, numa sociedade extremamente machista, enalteceu. E disse Jesus em sua palavra que a atitude daquela mulher deveria ser falada, pregada ou mencionada onde o evangelho dele fosse pregado. Chama atenção o fato de que Jesus está na casa de Simão, o leproso. Possivelmente alguém, esse Simão, que tenha concebido lepra naquela época, e possivelmente esse homem tenha sido curado da lepra. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque uma pessoa leprosa ela não podia viver no meio da sociedade. Uma pessoa leprosa não poderia receber pessoas para comer em sua casa. As pessoas não iam na casa dela. Então Jesus está na casa de um homem que teve uma lepra e foi curado. Mas mesmo depois da cura, algumas pessoas ficavam receosas de se aproximar e estar com as pessoas que tiveram lepra. Jesus não tinha esse problema. E aqui nós temos uma das grandes lições do Evangelho de verdade. Ele não é um Evangelho de exclusão. Ele não é um Evangelho que empurra as pessoas para fora. Pelo contrário, ele é um Evangelho de aproximação. Ele é um Evangelho sim de santidade, mas que não se contamina com o profano. É um Evangelho que faz o contrário. Por ser um Evangelho santo, ele santifica tudo que toca, como acontecera com o próprio Jesus Cristo quando tocava aqueles que eram leprosos. Mas Jesus está na casa desse homem. E na casa desse homem o texto diz que ele estava sentado à mesa junto com aquelas pessoas. E do nada o texto cria uma cena, algo que está acontecendo e começa a ser relatado. E aí no verso de número 3, a segunda parte, o texto diz que vem uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo. Esse perfume que essa mulher trouxe e ela derrama sobre Jesus, era um perfume extremamente caro. Aqui no Evangelho de Marcos é citado acerca do valor desse perfume. Para você ter uma ideia, esse perfume aqui, ele correspondia a um ano de trabalho de uma pessoa. Imagine se você ganhasse R$1.500 por mês, ao longo de 12 meses, o que você ganha era o valor de um frasquinho desse perfume aqui. Esse perfume excelente estava dentro de um frasco excelente. Esse frasco que estava armazenando esse perfume, que o texto menciona que ele foi quebrado, era uma espécie de cerâmica, né? O vaso de alabastro era uma espécie de cerâmica muito cara, extremamente cara naquela época, era uma espécie de mármore, algo assim extremamente valioso. E tanto o perfume quanto o vaso, eles só poderiam ser utilizados em situações de extrema importância. Algo que precisaria ser feito em uma atitude de extrema honra, algo que deveria ser feito de uma atitude de extremo reconhecimento. E é exatamente isso que essa mulher está fazendo. Ela está literalmente fazendo o seu maior sacrifício por alguém que ela acredita que valia a pena se sacrificar. É interessante, chama a atenção no texto o fato de que o sacrifício daquela mulher em prol de Jesus chama a atenção das pessoas. As pessoas, nós lemos o texto, elas ficaram indignadas. Que exagero isso daí! Para que pegar um perfume tão caro como esse? Para que pegar um vaso tão caro como esse e quebrar esse vaso?
simplesmente para derramar o perfume e esse unguento maravilhoso sobre Jesus. Isso é um exagero que essa mulher está fazendo. E eles começaram a fazer crítica a respeito disso, começaram a tentar fazer aquilo que nós chamamos de lei da compensação. Em vez de vocês fazerem isso para os seus, vocês poderiam fazer isso para os pobres. Aí Jesus adverte as pessoas: não, os pobres vocês vão sempre ter com vocês e poderão fazer bem para eles em todo tempo, mas não a mim. Ou seja, enquanto aquelas pessoas estavam condenando aquela mulher pelo sacrifício que ela fez, Jesus estava aviltando, ele estava enaltecendo a atitude daquela mulher. E mais uma vez o texto, eu repito, ele diz: isso que ela fez deverá ser lembrado onde esse evangelho foi pregado. Ou seja, enquanto muita gente estava levantando crítica, então muita gente estava falando mal, enquanto muita gente estava questionando a atitude de sacrifício daquela mulher, Jesus a estava elogiando. Mas não apenas isso, Jesus repreendeu aquelas pessoas. Nós lemos aí no verso de número 6 que ele disse para aquelas pessoas: deixai-a, porque vocês estão molestando ela. Nós estamos começando a desenvolver uma cultura com base em um livro que foi escrito alguns tempos atrás. O livro se chama Quanto Menos, Mais. Na ideia deste livro, as pessoas deveriam aprender a fazer menos para poder obter mais. Existe uma ciência positiva nisso, que é aquela que ensina que você não deve fazer tudo que te vem à mão, mas aquilo que é importante. E quando você diminui a quantidade de coisas, você diminui a quantidade de decisões. Consequentemente, você diminui a quantidade de responsabilidade, de desgaste. Às vezes, por fazer menos coisas, você consegue obter melhores resultados. Sim e não. Porque todos nós sabemos que toda a grande conquista é resultado de grandes sacrifícios. Todos nós sabemos que o que realmente pode nos fazer transparecer diante dos outros, ou aparecer diante dos outros, tem a ver com o sacrifício que nós estamos dispostos a pagar, para viver aquilo que nós acreditamos. Eu não conheci ninguém que teve o sonho de fazer uma casa e não terminou a casa e não fez assim, ó: meu Deus do céu, graças a Deus que acabou. Eu não conheci ninguém que tomou a decisão de emagrecer e não decidiu ao mesmo tempo fechar a boca, sair correndo de um lado para o outro, todo mundo pensando: a gente vai, esse louco está correndo de quem? E ele lá concentrado, correndo, daqui a pouquinho as pessoas olham e falam: rapaz, você viu como que o fulano emagreceu, Juninho? Está ficando fortinho agora. Está aparecendo o peitinho dele, ficando forte agora. Que ninguém percebeu que é só subir a barriga, aparece o peito. Mas como é que ele conseguiu emagrecer? Alto sacrifício. Pagou um preço. Quando a gente vê as pessoas subindo nos pódios, a gente não olha criteriosamente para a medalha, a gente pensa: o que esse cara faz? O que está por trás dessa conquista? Aí nós começamos a olhar para a história e começamos a encontrar pessoas que fizeram coisas extraordinárias, mas para você chegar no extraordinário, eles fizeram grandes sacrifícios. Mas eu repito, infelizmente, isso não é a realidade de todo mundo. Nós olhamos para o sacrifício e entendemos o quanto isso é bom para os outros, mas muitas vezes não estamos dispostos a fazer um sacrifício pela nossa própria vida, pela nossa casa, pela nossa família ou pela nossa fé. O que as pessoas estão querendo hoje é muito perceptível, é os meios mais fáceis para se chegar em determinados objetivos. Isso é verdade. É por causa disso que os joguinhos da internet estão levantando dinheiro dos outros. É por causa disso que as apostas estão levantando dinheiro dos outros.
É por causa disso que a loteria ainda existe e subsiste. Por quê? Porque é muito mais fácil você ganhar na loteria do que você construir uma história de sacrifício para chegar em algum lugar. É por causa disso que tem muita gente aparecendo com diploma, inclusive dentro de unidades de saúde, em alguns lugares por aí, com um diploma na mão, mas nunca pôs os pés numa faculdade, porque o que ele quer é o dinheiro, não é responsabilidade. E por causa desse tipo de profissional, aqueles que ficaram anos na faculdade estudando, estão sendo condenados junto com eles. A verdade é que o que as pessoas querem, na verdade, é que as coisas caiam no colo dela. Isso, gente, está traduzido na cultura que a gente está vivendo dia após dia. Qualquer tentativa de sacrifício imediato, mediante um cansaço aparente, será substituída por aquilo que é mais fácil. Deixa eu te dar um exemplo. Você chega em casa, está na hora de fazer a comida. Primeira coisa que vem na tua cabeça: não vou fazer comida não. Eu vou comprar um lanche. Amém? O que nós vamos comer? Pergunta o marido. A mulher fala assim: não sei. E ele também já não está querendo fazer comida. Vamos comer qualquer coisa. Cada dia que passa, nós vamos ficando mais doentes. Cada dia que passa, comprometemos mais a nossa saúde. Cada dia que passa, nos tornamos piores. Você quer ver a briga acontecer de verdade? É hora que você pôr o pé no médico, o médico falar para você assim: o negócio é o seguinte, você vai ter que fazer exercício físico. 2 pessoas saem dessa sala. Uma com atestado de óbito, porque ela vai morrer mesmo, porque ela nunca fez exercício, ela não vai fazer agora. E a segunda é aquela que vai dizer assim: é isso ou morte. É isso. Mas a gente está migrando para um mundo mais fácil. A gente quer tudo pronto hoje. Até a salada de fruta que eu comi esses dias que mandaram na minha casa, as frutas já estavam picadas. Eu fiquei pensando. Na nossa época, nossa mãe ficava horas picando mamão, melão, laranja, banana. Rapaz, Gilberto era 3 horas de serviço para 4 comer, 4 esfomeados. Não, compra mais fácil. Nós produzíamos os carrinhos que nós brincávamos. A gente era louco para acabar aquelas chinelas havaianas, que nós pegava o prego, colocava um prego aqui, colocava o outro aqui, mandava na sandália e girava até sair a rodinha da sandália. Nós era louco, torcia para os outros quebrar aquela chinela havaiana. Pensa nos meninos de fé. Era olhar na chinela de um e falar: quebra, 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 quebra. Quebrou, correr, jogava a chinela, não ia lá, pegava, fazia ela assim. Naquela época, óleo não era igual tem hoje, que é aqueles frasquinhos, que é esses frasquinhos de plástico. Era lata de óleo mesmo. Era louco para minha mãe acabar com aquilo lá, que nós ia, pegava a lata, abria a lata, partia a lata no meio e fazia 2 lateral das caminhonetinhas que a gente tinha, dos carrinhos. Quem inventou a SUV não foi esse povo, não, fomos nós, que a gente fazia lá. Pegava a madeirinha, colocava assim, pegava aquelas molas de relógio, colocava embaixo. Nós inventamos a suspensão antes que esse povo soubesse dessas coisas. Então a gente trabalhava muito, portanto toda criança na minha idade era extremamente inteligente. Os carrinhos vêm pronto hoje, irmãozinho. Eles não sabem o preço disso. Eles não sabem o que é. Você fala para eles: você consegue fazer uma rodinha do chinelo? Por isso que tem tanto chinelo havaiano jogado na lata do lixo hoje. Do que eu estou falando para você? Nós estamos assistindo uma geração que cada dia que passa se preocupa menos com o sacrifício e mais com o benefício. E isso vai para a igreja. Quando chega na igreja, que eles pensam sobre a necessidade, da responsabilidade da vida espiritual, eles pensam no benefício da bênção de Deus. Eles querem que Deus os atenda, sem que nenhum preço seja pago, para que isso possa acontecer. E uma geração que não vive em prol do sacrifício, também não tem condições de compreender o sacrifício da cruz. Tem muita gente que acha que o que Jesus Cristo fez foi uma coisa simples naquela cruz. Haja vista que eu encontrei uma pessoa um dia que virou para mim e falou assim: eu não mandei ele morrer por mim. Eu falei: é verdade, eu estou aqui pensando por que ele morreu por você. Então nós estamos alimentando uma geração de pessoas que não sabe o que é pagar o preço. Tem gente que está aqui e sabe disso. Quantos aqui tem comércio? Um dia você foi funcionário.
Aí a gente dizia o seguinte: melhor coisa que tem é trabalhar para nós mesmos. Só que a hora que a gente trabalhava para a gente abria 7 horas, fechava às 5. Amém? Aí a gente inventa de ter empresa, leva o serviço para casa. Quando não, a mulher tem que ficar mandando mensagem: onde é que você está? Trabalhando, tira uma foto do trabalho. Só que enquanto nós fazemos isso, pagamos um alto preço, um alto sacrifício para manter aquilo que muitas vezes nós recebemos dos nossos antepassados, ou a gente entende o preço que foi pago do buraco no chão que a gente teve que cavar para poder ter uma empresa de pé. Ou seja, não há nada que possa permanecer de pé se não for por meio de um grande sacrifício. Agora é de se preocupar, eu repito. Uma geração que não sabe e não compreende a importância de um sacrifício, toma conta daquilo que os outros se sacrificaram uma vida inteira. Fala para o teu irmão, é preocupante isso. Extremamente preocupante. Por isso eu venho aqui, queridos, essa noite, falar um pouquinho sobre a importância do sacrifício. Nós precisamos, na verdade, compreender o poder do sacrifício. Eu quero falar aqui, poderia falar muitas coisas sobre esse assunto, mas eu quero me resumir a falar algumas poucas coisas, até porque para o culto não ficar muito extenso. Então, como nós podemos aprender sobre o poder do sacrifício? Primeiro, precisamos aprender que o sacrifício é o que de fato pode nos libertar de todo vício. O sacrifício é o que de fato pode nos libertar de todo vício. Pastor, por que a palavra libertar? Porque todo vício cria um cativeiro. Jesus disse assim em João capítulo 8, verso 34: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas pastor, o vício é um pecado? Vício na Bíblia é tido como uma concupiscência. E o que é concupiscência? Um desejo irrefreado, algo que você não controla e passa a controlar você. Jesus diz que todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Agora, a grande pergunta que nós precisamos fazer acerca do vício é: como as pessoas que um dia estiveram envolvidas com o vício foram libertas da influência do vício? Resposta: sacrifício. Sacrifício. Eu conheci uma irmã, ela congrega conosco, no batismo dela. Ela falou para mim assim: pastor, eu quero me batizar, mas eu não sei se eu posso, porque eu estou fumando, estou com esse vício. Eu falei: filha, deixa eu te falar uma coisa. Só existe uma pessoa que pode dar uma resposta para isso aí. E essa pessoa é você. Mas não pode ser Deus? Eu falei: Deus vai fazer. Mas uma coisa que eu aprendi com esse Deus é o seguinte: Ele dá força para quem quer lutar, coragem para quem quer enfrentar. Ele dá direção para quem quer caminhar. Ele dá força para quem quer se levantar. Deus não dá nada para quem não quer nada. E eu falei para ela: é você. É você que precisa tomar uma posição. Mais ou menos uns 30 dias, ela catou uma cigarra, jogou no vaso e deu descarga. E me chamou. Hoje foi o último dia que o senhor me viu fumando. Já faz mais de 10 anos isso. Mas pega a história das pessoas que foram libertas do vício. Ninguém se libertou por passe de mágica. Eles foram libertos porque eles tomaram uma posição, um alto sacrifício. E quando eu falo sobre alto sacrifício, eu quero dizer para você o seguinte: que você terá que abandonar muitas vezes ambientes que você frequenta. Quando eu estou falando sobre sacrifício, eu estou falando que você vai ter que abandonar o status, porque às vezes o vício está envolvido com a posição que você ocupa. Eu estou falando que você terá que abandonar lugares, ambientes sociais e pessoas que de fato você ama e talvez ame você, mas elas não podem contribuir com a tua libertação. Porque ninguém pode libertar ninguém daquilo que não é liberto. Fala para o teu irmão: você não pode me libertar daquilo que você não for liberto.
Não tem como, gente. Como é que eu vou me libertar do vício da bebida andando com quem bebe? Como é que eu vou me libertar do crack andando com quem fuma? Como é que eu vou me libertar da cocaína andando com quem cheira? Como é que eu vou me libertar da maconha andando com quem fuma? Acontece que o dia que você decide, eu não quero mais isso para a minha vida, e você toma uma posição, você toma uma decisão, e o dia que você fizer isso, da mesma maneira como lemos o texto, o sacrifício daquela mulher atraiu questionadores e críticos. Eu lembro quando eu parei de beber, que eu bebia. Eu não bebia muito não. Eu tomava 2 copos de cerveja, ficava pior que o Máscara do filme. Pensa num trabalho que eu dava. Mas um dia minha mãe ficou doente. Eu contei isso aqui há alguns anos. E minha avó me falava, ó, existe um Deus, o dia que você pedir alguma coisa para ele, ele vai te ajudar. Eu falei, beleza. Aí quando o médico anunciou que minha mãe estava doente, problema gravíssimo no coração, tinha poucos dias de vida, eu falei para esse Deus, se o Senhor, eu não sei se você existe, mas se você existir, e minha mãe sarar, eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. 3 dias depois minha mãe estava curada. E eu com a responsabilidade de manter o sacrifício que eu... Adivinha, em primeiro lugar que eu fui, na festa dos amigos. Não deu tempo, chegou os meninos e falou assim, e aí Laiô, beleza, toma o teu aqui, pá, eu peguei, puf. A hora que a cerveja bateu no meio da goela, eu escutei a primeira vez uma voz falando para mim assim, a vida da tua mãe está na minha mão. E você fez um voto, um sacrifício. Irmão, eu taquei aquilo para fora. E nessa época eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 50. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. Mas eu estou usando isso como um exemplo. Existem outras áreas da nossa vida de vício, como prostituição, pornografia, gente, que não dá para você mudar isso na sua vida se não for com sacrifício. Tira tudo e toma uma posição. O sacrifício tem um poder de libertar. Como o senhor sabe disso? Porque Jesus sacrificou-se na cruz. E ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Toda pessoa que quer se ver livre do vício precisa fazer um sacrifício, uma posição. Mas deixa eu te ajudar, não vai ser fácil. Eu não estou aqui para te iludir, porque eu sei o que você está pensando. Pastor, eu já tomei posição em algumas vezes, mas não deu certo. Eu falei, eu sei. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não está sozinho. Deus precisa que você tome uma posição, mas se torne um dependente dele. Pensa que foi fácil para mim? Quantas vezes eu saía com meus amigos, rapaz, colocaram apelido de só coca, Juninho. Eles diziam, só coca vem vindo, só coca, era só coca, o que você quer? Coca e paçoca, coca e paçoca, coca e paçoca, não aguentava mais, o só coca vem vindo. Riam da minha cara, faziam piada de mim. Mas alguns deles eram os que me levavam para casa carregado e me largava na porta da minha casa bêbado para o meu pai me ver e dizer para mim todas as vezes, só tem um dia que eu me arrependo, o dia que você nasceu. O sacrifício tem o poder de te libertar do vício. Quando você toma uma posição, precisa se tornar um dependente. Não é se mostrar um herói, mas um dependente de Deus. Está difícil. É difícil demais. Porque é gostoso. É da hora. Eu estou falando para você porque eu já fiz. Isso você fez, você sabe do que eu estou falando. Isso você está fazendo, você sabe do que eu estou falando. É gostoso. Pecado não é um negócio ruim, gente. Porque se fosse ruim, ninguém experimentava. Ninguém é viciado por aquilo que acha que é ruim. Mas tem quanta gente sofrendo por causa disso. Tem quanta gente padecendo por causa disso. Eu vi casamentos destruídos por causa de alcoolismo. Eu já vi casamento destruído por causa de vício de drogas. Eu já vi empresas sendo destruídas. Já vi pessoas perdendo bens. Bens que foram conquistados ao longo de 20, 30 anos se perderam numa noite. Numa noite.
O sacrifício pode te libertar disso. Você toma uma decisão, se a partir de agora, Deus, chega, acabou. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Eu vou tremer, eu vou gelar meu corpo, vai acontecer um monte de coisa, mas eu quero que o Senhor saiba o seguinte: a partir de agora, chega! Chega! O sacrifício tem poder para te libertar. Segundo, nós também entendemos que o sacrifício ensina que ele tem o poder de nos libertar da miséria. Pastor, é verdade, gente. Jesus disse assim em Mateus capítulo 6, verso 24 e verso 25, a respeito de mamão, a respeito de dinheiro. Jesus disse assim em Mateus 6, 24 e 25, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, dedicar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. As pessoas que estão sendo controladas pelo dinheiro sofrem por compulsividade. E a compulsividade é uma ferramenta de mamon. E na Bíblia é um espírito maligno que gerencia as finanças da tua casa. Deixa eu te dar uma ideia de coisas que você vai entender e acontece. Tomara que não seja com você. Irmão, não aguento viver sem um carnezinho. Toda vez que eu compro um, que eu pago um, começo o outro. Eu não consigo guardar 10 real. Chegou na minha mão, já é endereço. Pá. Celular de compulsivo só toca coisa da Shopee, Mercado Livre, já viu? Não? Rapaz, o cara do Mercado Livre, quando ele monta no carro, o carro já sai andando para tua casa, não sabe nem para onde está indo, está tentando segurar o volante. Parou na tua casa. Por que será? Por que será que no teu e-mail, no teu SMS, por que na tua página do Facebook só aparece promoção? Por que será? Fala pro teu irmão, por que será? Aí, a coisa vai apertando. Entra ano, sai ano, ai Deus. O dinheiro não dá para nada. Eu não sei o que acontece na minha vida. E Deus lá em cima. Você vai na padaria, 2 quarteirão da tua casa, de carro comprar pão. Você não consegue ir na casa da tua mãe, que é 5 quadras daqui a pé, você tem que ir de carro. Deixa eu contar um absurdo, que eu também já passei por isso. Eu morava no prédio, quem sabe onde é o prédio aqui, sabe que a padaria é na esquina, Pão e Bar. Tá comigo? Saí de casa, peguei a chave do carro, meu bem falando: você vai comprar pão? Você vai comprar pão de carro na padaria? Vou comprar pão de carro. Ela falou assim: por que você não aproveita e vai fazer uma caminhada? Eu falei: porque eu estou indo comprar pão. Se fosse fazer a caminhada era a pé. Mas enquanto eu pensava assim, minha vida era uma miséria. Porque não aguenta segurar dinheiro, gente. Cada hora é um negocinho. Você compra um negócio, teu marido pergunta: para que você comprou isso? Nem você sabe. Eu comprei esse conjunto aqui para a gente poder receber as pessoas na minha casa. Primeiro, que você nunca tem dinheiro para fazer isso. E segundo, que nunca vai ninguém na sua casa. Ou a gente assume a cara e dizer: não, porque eu sou um consumista.
Vai lá no teu guarda-roupa, tem roupa que você nem põe, já faz mais de um ano que está lá, tem roupa que nem cabe mais em você. Por quê? Porque somos consumistas, nós estamos vivendo debaixo da direção de Mamon. Ele está nos impulsionando, gente, para gastar tudo que a gente tem na mão. E haja quem diga aquela frase: eu não consigo guardar segredo, muito mais dinheiro. E é bonito. Toda pessoa, escute isso, toda pessoa que é escrava de Mamon não tem consciência das coisas que ela mesma tem. É simples. Pergunta quantas peças de roupa a pessoa tem no guarda-roupa. Não sabe. Porque tem coisa que ela nem sabe que tem. E quando compra, você fala assim, o marido fala assim: mas parece que você tinha uma camiseta dessa. Não, não tem não. Peraí. Não, você tem duas aqui. Por que você comprou essa? Ah, estava em promoção. E quando você vai lá, você compra. O negócio da mulher te pergunta: para que você está fazendo isso? Vou comprar porque eu vou jogar bola. Ah, você comprou uma chuteira de 300 conto para você jogar bola. Faz um ano que você não põe o pé no campo. Você vai usar essa chuteira uma semana. Você fala demais. Primeiro jogo. Você... não vou jogar mais não. E a chuteira? Deixa aí. Consumismo. Como que a gente se liberta disso? Através de um alto sacrifício. Você sabe como que muda a situação financeira de uma pessoa? Não é fazendo oração, fazer uma campanha de oração para Deus mudar minha vida financeira. Como tem gente que liga para o pastor e fala assim: pastor, me ajuda em oração para eu pagar minhas contas. Eu não respondo essas coisas, eu não me sinto à vontade para responder isso. Como é que a pessoa muda isso na vida dela? Que ela toma uma posição: a partir de agora eu não gasto mais nada. Chama o marido, chama os filhos. O negócio é o seguinte: nós não vamos mais sair para ficar comendo bobeira. A partir de agora nós vamos tomar uma atitude séria nessa casa. Nós vamos parar esse consumismo. Faz para você ver o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está nos dando. Faz um teste. Porque eu acho engraçado isso aqui, ó. A pessoa fala assim: nossa, eu vou ter que dar R$1.500 em 10 meses para a igreja, 150. Mas se eu tivesse 15 mil, o que é 1.500? Fala para o teu irmão. Pois é, pastor, só que eu não tenho 1.500. Você não tem 1.500 porque você não guarda. Porque em 10 meses, se você ganha um salário mínimo, você tem 1.500. Ah, mas tem uns gastos aqui. É verdade, tua mulher trabalha aqui e lá, o que seja. Mas quem tem, não tem problema em dar. O problema é que quem não administra certo, toma até aquilo que não é seu. E aqui eu estou falando de dízimo. Você acha que Deus fica feliz com isso, gente? Nós precisamos aprender a viver uma vida para sermos exemplo para a vida dos outros. E só tem um jeito da gente se libertar da miséria que a gente está vivendo com uma atitude responsável. Chega de gastança. Fala para o teu irmão: vamos parar com esse negócio. Chega, gente. Por quê? Porque passa ano e pai ano. Ah, eu não tenho dinheiro para trocar meu carro. Claro que você não tem, isso não é um programa que você cria. Você está esperando que é um milagre no teu colo para você poder trocar teu carro que está te dando problema. É assim que funciona. A gente precisa estar pronto para quando as oportunidades da vida virem a nós. Provérbios diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do justo está depositada na mão do pecador. Tem gente cuidando de coisa que é sua, só que quando chega na hora de transferir, você não tem como pagar. Imagina um cara que tem um carro, que o carro que você sempre sonhou, ele está apertado, não tem condição de sustentar o carro. Ele está querendo vender o carro para você por 60% do valor. Se você aperta é 50%.
Só que você não tem 50% para comprar o carro, porque você nunca se preparou para fazer isso. Aí, ao invés da gente ser grato a Deus por aquilo que Deus tem nos dado, vivemos murmurando por aquilo que temos recebido. A hora que a porta do emprego fecha na nossa cara, a gente se revolta contra Deus. Fala para o teu irmão, não está acontecendo isso com você não, né? Então nós precisamos nos libertar da miséria. De que forma, pastor? Vamos começar a enxugar as contas. Vamos começar a administrar um pouco. Gente, não tem coisa mais gostosa do mundo você acabar de pagar as contas e olhar e falar assim, me sobrou R$200. Amém. Fala pro teu irmão, está sobrando 200 na tua casa, não? Olha para a cara dele, vê se está sobrando 200 na casa dele. Tem que ter atitude. Por que você tem que comprar uma calça de R$400? Tem calça de R$80 que te veste bem. Não precisa ser de 400. Eu fui trocar uma camisa que eu ganhei esses dias. Cheguei lá, trocando a camisa, perguntei para a mulher, eu não tinha olhado o preço, perguntei para a mulher, quanto que fica a troca aqui? Falou, dessa daqui para essa aqui, tem uma diferença aí de 220. Falei, o quê? 220? Ela falou, falei, não moça, tá de brincadeira comigo, eu quero camiseta para me usar, não é para tirar foto não. Mas essa aí é de Pierre não sei das quantas. Eu falei, moça, eu quero camiseta para usar, eu nem sei quem que é esse cara. Aí eu olhei um negocinho em promoção, falei, aquilo lá me serve, vamos fazer um negócio? Deixa eu trocar a camisa que eu ganhei por 2 daquela lá. Você que sabe, vai ter uma diferença, eu pago a diferença. Por quê? Porque eu quero ter paz. E se tem uma coisa que arranca a paz dentro da casa, é a ausência de dinheiro. A hora que vira para o outro, fala, eu preciso da tua ajuda para pagar as contas. Aí a coisa fica feia, hein, Carlinhos? A hora que fala, acabou o dinheiro. Vai dormir bicudo no canto, outro vai pro colchão. Acabou o amor, acabou a amizade, e você não me ama, e se você... nossa vida tá uma baderna, não fala comigo, não responde o WhatsApp, acabou o dinheiro, acabou a paz. Você quer ter paz? Se liberta da compulsividade. Se liberta disso. Entende o que eu vou dizer para você? Não é que eu não acho ruim isso não. Para de ficar juntando um monte de gente na tua casa para acabar com as tuas finanças. Porque olha, escuta o que eu vou dizer. Tem gente que é folgado. Por que não fala o churrasco da casa dele tem que ser na sua? Porque escuta o que eu vou dizer aqui. Toda pessoa que faz churrasco em casa gasta mais que todo mundo. Amém. Sempre. 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 Trabalha mais que todo mundo. Que lava a louça, tem que limpar a casa, que piseiro. Sempre, gente. Sempre. E tem gente que é folgado, sabe disso. O que a pessoa pensa? É melhor eu comer na tua casa que você vir comer na minha. Você já percebeu que toda vez que você fala assim, nós vamos fazer o churrasco, nós vamos fazer na tua casa e tem um compromisso? Não. Já percebeu? Folgado. Folgada. Não quer pôr a mão no bolso. Eu vou ter que falar, não tem jeito. Você já percebeu? Vai 15, cada um com aquela historinha de que ninguém come mais de meio quilo, cada um leva 300 gramas. Ainda leva umas linguiças que estavam no congelador ainda. Adivinha quem que gasta mais? Fala pro teu irmão, você. Agora fala pro teu irmão, para de levar gente folgada na tua casa. Tomara que não seja o seu irmão que está aí do lado dele, porque está servindo para você. Aí, vira aquele pompeiro, aquele brigueiro dentro de casa, mas você também chamou teus irmãos para vir comer em casa. Teu pai e tua mãe não saem de comer daqui da minha casa. Vai comer na casa deles.
Divide a conta. Fala pro teu irmão, você quer ser liberto? Toma uma posição. Chega, acabou. Acabou. Eu tinha mania de levar um monte de gente na minha casa para fazer churrasco. Toda vez que eu tô vendo, e eu sou folgado, não. Tem vezes que me convidam, não vou na casa dos outros, não. Porque eu sei quanto isso é pesado, gente. E quando eu vou, eu compro mais do que o que eu vou comer. Porque eu sei o quanto isso é complicado para quem está recebendo. Agora tem gente que não é assim, não. Mas eu vou encerrar aqui, que é para mim não deixar você ir embora para casa pensando que você não é crente. Amém? Terceiro, o sacrifício tem o poder de nos aproximar de Deus. Romanos diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos nós queremos ter intimidade com Deus. A pergunta é, será que todos nós estamos dispostos a pagar o preço para ter essa intimidade? Estou ouvindo esses dias o testemunho de uma irmã que ela foi assistir uma pregação de um casal que estavam ministrando sobre casais, e ela foram 5 dias de ministração. No segundo dia ela chamou o casal para ir comer na casa dela e falou, não, a gente não vai não, obrigado, a gente agradece. Chamou no segundo dia também nada, chamou no terceiro dia, ela ficou incomodada, falou, estou chamando eles para ir na minha casa comer, eles não vão, né? Que era a pastora, a mulher do pastor. E aí uma pessoa do meio deles foi lá e falou para ela, falou, não é que eles não estão comendo. Nossa, mas vai fazer 5 dias que eles estão aqui, eles não estão comendo nada. Falou, não, mas eles estão numa campanha de 40 dias, sem comer. Aí ela conta, eu podia entender por que estava acontecendo tanta coisa através da vida dessas pessoas. Por que eles diziam que ouviam a voz de Deus de forma tão clara como a gente conversando um com o outro. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus, todo mundo quer sentir a presença de Deus, todo mundo quer ter visão de Deus, todo mundo quer ter o abraço de Deus, mas nem todo mundo quer pagar o preço para viver isso. E não tem como, gente, você não estabelece intimidade onde não há auto-sacrifício. É incompatível nós nos aproximarmos de Deus sem pagar um preço para ter essa relação com Ele. Um preço para você poder ter que tirar algumas coisas da sua vida. Eu me propus há algum tempo atrás, volta e meia, minha esposa veio, eu estou com um foninho no meu ouvido. Quando tem aqueles momentos de lag, tipo assim, eu vou ter que lavar uma louça, eu vou fazer outro negócio, coloco o fone no meu ouvido, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir cânticos, porque eu decidi passar mais tempo com Ele, porque quanto mais tempo eu ficar perto dEle, melhor eu fico. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais tempo você passa com Deus, melhor você fica. Moisés ficou 40 dias lá em cima, voltou com a glória de Deus expressa no seu rosto. Tem que pagar um preço, irmão. Tem que estar disposto, às vezes, a deixar de assistir um filme para gastar tempo lendo a Bíblia. Tem que estar disposto, às vezes, a deixar de fazer alguma coisa no dia do culto para poder estar no culto. Ninguém pode ter intimidade com Deus se não estiver disposto a viver uma vida de sacrifício. Porque toda pessoa que foi íntimo de Deus pagou um alto preço para poder ter Deus do lado. Eu decidi fazer isso na minha vida. Eu decidi gastar tempo com Deus, sacrificar muita coisa da minha vida para mim poder estar com Ele. Faça isso. Aí o sacrifício te aproxima de Deus. O sacrifício nos leva a uma intimidade com Deus, que sem sacrifício ninguém poderá viver isso.